Intervalo. A sala de conferências atrás dele deveria ter começado a discutir um tópico diferente. Mas seu trabalho na sala de conferências havia terminado, então ele tinha deixado apenas o seu trabalho de fazer relatórios foi feito, porém, ele ainda tinha o emprego como o primeiro assento da escritura negra, que é o capitão, para completar. Ele inclui reviver membros mortos, a escolha de pessoas temporárias para preencher a lacuna, treinamento e experimentos. Como as 6 escrituras eram uma organização secreta, ele também teve que viver outra vida como um espião na teocracia. E da sua vida privada, ele ainda precisava assistir a sessões de encontro, sob a premissa de casamento polígamo. Havia apenas 3 pessoas que despertaram Godkin em Slaniteocracia, por isso os superiores tinham sutilmente pedido-lhe a aumentar a sua taxa de reprodução. Tais coisas domésticas mantinham-se acumulando, privando-o de todo o seu tempo livre. Eu estava esperando que eles iriam me dar algum tempo para relaxar hoje. Depois de ser libertado da conferência de maior nível em Slaniteocracia, a conferência arcebispo, ele esticou os ombros levemente, e seus olhos foram atraídos por um som de clique. Ele sabia quem estava fazendo aquele som antes de olhar para essa pessoa. Apenas um pequeno número de pessoas em Slaniteocracia foram autorizados a entrar neste lugar, por isso foi fácil identificar essa pessoa de uma só vez daqueles que estavam ausentes durante a conferência. Como ele esperava, uma jovem estava encostada na parede. Ela tinha uma cabeça de cabelo único, com cores diferentes em cada lado. Um lado era branco prateado que iluminou seus olhos, enquanto o outro era tão negro que parecia devorar tudo. Seus olhos também foram diferentes cores. Ao lado da menina havia uma foice de guerra que parecia uma alabarda. Ela parecia ser inferior a 15 anos, mas sua idade real foi muito além disso. Desde que ele se tornou o capitão da escritura negra, o primeiro lugar, sua aparência não mudou. Ele moveu seu olhar em direção às orelhas escondidas por seu cabelo, mas conteve-se. A menina não gostava de outros olhando para suas orelhas. Os lábios brilhantes da menina tornavam-se um crescente, como se estivesse lendo sua mente. Ela era uma criança interracial nascido de probabilidades quase impossíveis, o mais forte acento especial na escritura negra, morte certa, certain death. Seu trabalho era proteger o santuário onde os 5 equipamentos santo foram estabelecidos. O som vinha de um brinquedo nas mãos da menina chamado de cubo de Rubik, que se tornou popular pelos 6 deuses santos. Enquanto ela estava produzindo os sons de clique, a menina disse: "É muito fácil obter um lado, mas é realmente difícil de obter 2, certo?" Foi simples para ele, mas ele não tinha certeza se ele deveria responder honestamente, então ele respondeu com um sorriso irônico. A menina não parecia interessado na resposta de qualquer maneira e continuou perguntando: "O que aconteceu? Por que todos os arcebispos se reuniram? O relatório deveria ter sido entregue a você." "Não li." Ela respondeu bruscamente. "É mais rápido perguntar a alguém sobre isso." Estava a profecia do astrólogo das milhares de milhas errada. A missão para derrotar o catastrófico Lorde Dragão, algo aconteceu com ele certo. A garota não se importava com a conversa e continuava a olhar o brinquedo em sua mão. Eles combateram um morto-vivo misterioso e retiraram-se depois de 2 mortes e um gravemente ferido. Quem morreu? Não havia nenhuma emoção de tristeza pela morte de alguém do mesmo lado. Sua atitude foi semelhante ao perguntar sobre algo não relacionado a ela, e ela não estava incomodado por isso. Esta atitude parecia certa com o estilo desta menina. O guarda-costas de Kairi-sama, Cedran, e Belmarchais que tentou capturar o vampiro que parecia estar imóvel. Então há o escudo das milhares de paredes e a corrente divina. A princesa da Terra Miko morreu de uma misteriosa explosão recentemente, e a escritura negra perdeu mais 2 bons homens, o que é um desastre. Quem é o gravemente ferido? É Kairi-sama. Alguma maldição parecia impedir a cura mágica de curar suas feridas,
então ela recuou. E o vampiro? Deixado sozinho. Quando tentamos aproximar ou capturá-lo, o vampiro contra-atacou. Então, o nosso povo decidiu deixá-la sozinha naquele lugar. Isso não é apenas evitar o problema. Foi decidido durante a conferência para manter o status quo sobrescrito 1. Essa foi a conclusão feita anteriormente na sala de conferências. Em vez de sofrer grandes perdas por atacar, era melhor deixá-lo assim antes de que ele reúna suas forças. De qualquer forma, as outras nações não serão capazes de derrotar esse morto-vivo de qualquer maneira. Se alguém puder, isso significava alguém que teve que ser muito cauteloso apareceu, e eles ainda teriam que focar primeiro na defesa nacional. No final, eles chegaram a um consenso para deixar uma equipa mínima e retirar todos. Ele concordou com esta decisão. Só alguém no nível de um Deus King ou o Lorde Dragão poderia derrotar o vampiro em uma luta em linha reta. Seria mais sensato para deixar uma equipe para trás e esperar por alguém que poderia derrotar aquele vampiro. Isso não era um vampiro, certo? Ele concordou com isso também, é por isso que ele disse que era um morto-vivo misterioso. Poderia ser um Lorde Dragão. Lorde Dragão vampírico ou um antigo Lorde Dragão Coffin. A curva de seus lábios cresceu mais íngreme em um sorriso óbvio. Isso se a expressão de desejo de sangue poderia ser chamada de um sorriso. Não foram estes dois dragões destruídos. Ele respondeu como se o ambiente tivesse se tornado pesado, mas obteve uma resposta imediata. Ambos são lordes dragões mortos-vivos, é difícil dizer se eles estão realmente mortos. A menina levantou a cabeça pela primeira vez e olhou diretamente para ele. Havia um brilho em seus olhos de cores diferentes, cheios de curiosidade, alegria e a vontade de lutar. Entre o vampiro e eu, quem você acha que é mais forte? Ele respondeu à pergunta que ele estava esperando, com uma resposta preparada. É claro que é você. Então e assim? Ela parecia ter perdido o interesse e olhou para o brinquedo de novo. Ele suspirou de alívio. Que pena, eu pensei que tinha uma oportunidade de saborear a derrota. Enquanto ouvia o murmúrio da menina, ele se perguntou, quem ganharia se os dois realmente lutarem? Ele lutou contra a menina e o vampiro antes. Enquanto o vampiro se sentiu mais forte, mas não havia nenhuma maneira que o vampiro poderia ganhar contra a morte certa. Seus equipamentos estão em uma escala diferente. Aquele vampiro parecia estar desarmado, o que era o ponto fraco de monstros poderosos. Eles estavam tão confiantes de sua força, que eles não precisavam usar um equipamento poderoso. Por outro lado, a menina foi equipada com as relíquias dos 6 deuses, por isso ele julgou que ela seja mais forte. E se ambos os lados tivessem equipamentos do mesmo nível? Impossível. Ele rejeitou a questão imediatamente. Era impossível de encontrar e obter o equipamento que poderiam rivalizar com os equipamentos da menina. Mas e se o vampiro tivesse? Nesse caso, talvez o mais forte assento especial invicto da Slaniteocracia saberia o que é o fracasso. E seria o momento do desespero com a derrota do Guardião da Humanidade. Não, porque ele precisa assumir que a menina vai lutar sozinho. Ele não estava ao seu nível, mas ele era um despertado de Deus King e tinha muitos itens à sua disposição. Se eles usam esses itens, eles poderiam derrotar o vampiro se houvesse apenas um. Não havia nenhuma maneira de muitos mortos-vivos fortes existirem. Ele ouviu risos enquanto perdido em pensamentos, e olhou para a fonte com uma careta. Vamos falar de outra coisa, quando você vai se casar? Este foi um tópico indeterminado que surgiu durante a reunião mais cedo. Ela quis dizer quando ele iria obter uma namorada, para colocá-lo bem, uma esposa, para dizê-lo indecentemente, uma ferramenta para fazer bebês. Não há ninguém ainda. Bem, você ainda é jovem. Quando os membros da Escritura Negra vão a uma missão, eles usam máscaras mágicas para evocar um rosto falso.
Pelas leis ditadas por seu Deus, alguém com idade superior a 20 anos será considerado um adulto em Slaniteocracia. Ele era muito mais jovem do que 20 anos quando ele tirava a máscara. Depois do casamento, o seu parceiro será detido dentro da teocracia, mas não se preocupe, ela ainda pode criar uma criança. Eu sei disso, eu também sou um membro da escritura. Isso é verdade. Ah, seria melhor para contar à sua futura esposa que você precisa se casar com várias mulheres. Não há nenhum problema nos olhos da lei, mas há pessoas que não gostam de poligamia sobrescrito 2, apesar de serem educados dessa maneira. Com a permissão concedida pela teocracia, era possível para um homem se casar com muitas mulheres. Era uma prática arcaica para proteger a linhagem dos poucos homens poderosos no passado. Mas o comum era a monogamia sobrescrito 3, com apenas um punhado de aplicação bem-sucedida para a poligamia por ano. Mesmo quando bem-sucedido, eles foram limitados a apenas 2 esposas. Obrigado por seu lembrete gentil, e sobre você? Você não pretende se casar? Ele perguntou porque ela era muito mais velha do que parecia. Bem, se há um homem que pode me derrotar, poderíamos casar. Mesmo que ele seja feio e tenha uma personalidade distorcida. Não importa mesmo que ele não seja humano, se este homem puder me derrotar. Quão forte seria o nosso filho? A menina colocou a mão em seu abdômen e sorriu pela primeira vez hoje. Ele tinha certeza de que esta resposta significava que a menina não tinha planos de nunca se casar. Mas como é que as coisas mudam, se uma existência que poderia derrotar o vampiro aparece? Uma sensação de mal-estar nublou seu coração.